deixa a economia brasileira mais vulnerável do que outras economias que foram mais prudentes, que não abriram tanto o país para o negócio e que, portanto, agora que existe essa incerteza muito grande, ficam menos vulneráveis à fuga de capital. Professor Plínio Arruda Sampaio, e do ponto de vista histórico, desde a nossa formação do povo brasileiro, né, qual é a visão que o senhor pode compartilhar com a gente aqui ao vivo no nosso programa da Band Natal? Então, o que é o capitalismo brasileiro? É um capitalismo específico, né, que alguns chamam de capitalismo selvagem. Ele tem duas marcas específicas. De um lado, a segregação social, né? É um país muito marcado por fraturas sociais, o rico e o pobre, isso é muito diferente. A distância é muito grande, né? É muito grande. Inclusive um relatório muito interessante, um relatório que eu recomendo, quem tiver a oportunidade de acessar, você coloca, é da Universidade de Oxford, e da Universidade de Oxford existe o braço de pesquisa brasileiro, digamos assim, na linguagem popular, que é a Oxfam Brasil. E eles produziram recentemente um relatório que é a distância que nos une, é o nome do relatório, a distância que nos une. Você pode entrar na internet, no Google, e vai baixar gratuitamente. Além disso, você pode até preencher seu nome e você pode até pedir e vai receber gratuitamente na sua casa esse relatório. E aí eu peço um comentário, professor, sobre isso, porque neste relatório mostra, por exemplo, com base no que o senhor falou nessa desigualdade, mostra um fato que é, por exemplo, hoje nós temos 6 pessoas no Brasil que detêm aproximadamente a mesma riqueza, o mesmo patrimônio que os 100 milhões de brasileiros mais pobres, ou seja, 6 pessoas têm quase a mesma riqueza que a metade da população brasileira. Então, este é o Brasil real, que todo mundo conhece, né? Eu sempre que vinha a Natal, chegava por um aeroporto antigo. Agora eu vi este aeroporto moderno, que tem a cara de Miami, mas que rapidamente a gente percebe que está no Brasil, porque para chegar no centro, nós temos que passar pelo bairro pobre, o Brasil real. Então, você estava me perguntando, o que é o Brasil? O Brasil tem, de um lado, o regime de segregação social e, de outro lado, a dependência externa. Ou seja, nós organizamos o país para o capital internacional ter lucro. Então, é esta dupla articulação que dá a marca de um capitalismo que é particularmente antissocial, antidemocrático, antinacional. E é isso que precisa ser resolvido no Brasil, para que o povo possa ter uma vida melhor. Porque enquanto essas duas estruturas sobreviverem, se perpetuarem, a margem de manobra para melhorar a vida do povo é minúscula. Professor Plínio, por que no auge, nos piores momentos que vivenciamos de crise econômica na história recente do país, nós tivemos, por exemplo, os bancos brasileiros e com conexões internacionais tendo o seu maior patamar de lucro, né? Qual é essa relação que existe? Então, no momento que estávamos na pior crise, os bancos brasileiros estavam tendo mais lucros. Porque quando uma economia entra em crise, toda a disputa gira em torno de como sair da crise e quem ganha na eventual retomada do país. E nesta disputa, a disputa foi ganha pelos bancos, foi ganha pelo grande capital. Não sei se vocês lembram, em São Paulo a Fiesp colocou um pato na Avenida Paulista, que é para dizer, nós não vamos pagar o pato. Então eles empurraram o pato para o trabalhador brasileiro. Então eles conseguiram, em plena crise, jogar o pato para o povo e abriram frentes de expansão, de ganhar dinheiro, entre as quais a dívida pública. O Brasil tem uma dívida pública imensa, paga uma taxa de juros, ainda que tenha caído, continua sendo uma das maiores do mundo, e isso é uma fonte permanente de drenagem de recursos para os bancos. Ou seja, todo e qualquer progresso, desenvolvimento econômico que nós registramos durante muito tempo foi drenado completamente para o sistema financeiro, para o mercado financeiro, para os bancos, através dos juros estratosféricos que nós pagamos, né? Agora, mesmo com essa queda de juros, ela se dá de acordo com a mudança de política econômica, de uma forma planejada, ou isso tudo acontece por causa da recessão que nós vivemos? É ótima questão. O governo diz que ele reduz a taxa de juros. Na verdade, é a recessão profunda que obriga o governo a reduzir a taxa de juros. Primeiro, porque a inflação está baixa, porque a recessão derruba os preços, né? E segundo, porque a taxa de juros alta asfixia a economia, então aprofunda a recessão. Então, sem dúvida nenhuma, a taxa de juros caiu,
em função da recessão. Mesmo tendo caído, ela continua altíssima quando comparada a outros países do mundo. E por quê? Porque se reduzir muito, este capital internacional vai embora e dá um nocaute na economia brasileira. Então, para que a gente resolva a crise econômica, nós vamos ter que mudar as regras do jogo profundamente, né? E é isso que eu acho que é importante a população debater. Muitos dizem que foi praticamente igual à política econômica desenvolvida pelo governo do PSDB, de Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à política desenvolvida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, seguida em parte pela presidente Dilma Rousseff. Afinal, a política econômica desenvolvida por ambos foi igual, foi semelhante, foi diferente? Então, eu acabo de publicar um livro que chama Crônica de uma Crise Anunciada, Crítica à Economia Política de Lula e Dilma. Acabou de sair do forno, né? Onde eu mostro o seguinte: na verdade, a política econômica foi da mesma matriz, né? Política econômica é que nem andar de bicicleta. Você nunca anda igual porque depende um pouco do terreno, né? Se é uma subida, você pedala de um jeito, se é uma descida, de outro jeito. Então, a conjuntura permitiu que o governo Lula tivesse uma política, principalmente depois dos 2, 3 primeiros anos, um pouco diferente na forma do que foi o governo Fernando Henrique. Mas, na essência, é a mesma política. Qual é a essência? É o Plano Real. O que é o Plano Real? O Plano Real é uma institucionalidade que organiza o conjunto da política econômica. E todos estes presidentes, né, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, todos ajoelharam no templo do Plano Real. O problema é que o Plano Real é bom para o grande capital, para a grande empresa, mas é muito desfavorável para o trabalho. Todo esse desenvolvimento que o país experimentou ao longo de um bom tempo, né, cerca de uma década, na verdade foi drenado porque os juros se mantiveram muito altos, né? Se o juro tivesse baixo, talvez a gente ainda estivesse numa linha de progresso, de desenvolvimento econômico. A principal crítica que eu faço a esta política econômica e especificamente ao período dos governos petistas é que nós fizemos um neodesenvolvimentismo que, na verdade, acabou provocando uma desindustrialização do país. Então, o problema todo é como é que você organiza o país. Você vai organizar para os nacionais e para o mercado interno, ou você vai organizar para o grande capital e visando conquistar mercados externos. Então, o Plano Real joga o país para uma maior especialização na divisão internacional do trabalho. E isto mata a nossa indústria, porque a nossa indústria não tem capacidade de competir nem na primeira divisão, com os Estados Unidos, Japão, nem na segunda divisão, com a China. Então, nós estamos destruindo a indústria. Esse é que é o principal problema deste período mal chamado neodesenvolvimentismo. Estamos conversando com o professor da Unicamp, professor Plínio Arruda Sampaio, pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, visitando aqui a cidade de Natal e conversando conosco sobre política e economia. Eu gostaria de saber do professor Plínio como é que o senhor vê esse atual momento que tem passado o Brasil de investigações desenvolvidas pela Operação Lava Jato, que tem atingido uma grande quantidade de partidos. Me parece que é exceção de 4 partidos. Um deles é o seu, o PSOL, pelo menos até agora, também o PCB, o PSTU e o PCO. Eu estou seguro que o meu partido não vai estar envolvido nisso, porque nós não aceitamos financiamento de empresa. É muito fácil para a população entender quais são os partidos envolvidos. São os partidos que têm patrocínio de empresa, que têm, digamos, grandes fortunas financiando, grandes empresas financiando. E essa é a essência da nossa crise política, né? Porque o que o povo diz, os políticos são todos iguais. Eles têm, em parte, razão, porque todos funcionam por um capital, que é uma figura oculta
por trás do biombo da política, mas o político não faz o interesse da população, faz o interesse deste patrocinador. De quem paga a sua campanha. Exatamente. Né? Que muitos falam que não, financiamento privado de campanha que hoje não existe mais, né? Pelo menos não de empresas, oficialmente. Aí tem o Caixa 2, tem o Caixa 3 e por aí vai. Isso. Agora eu pergunto, professor Plínio, nós sabemos que há um custo para se fazer política. Há um custo político, até como foi denunciado por um dos delatores da Lava Jato. E esse custo político precisa ser pago. Nós temos hoje um financiamento em parte público de campanha, que foi aprovado um fundo partidário com mais de R$1 bilhão, mas na verdade, sem a menor regra de aplicação desse recurso, aplica-se como quiser. Agora, a minha pergunta, professor, é a seguinte: como custear as despesas de campanha, que é normal que existam, claro que não para comprar voto, mas você vai daqui para ali no seu carro ou toma um avião para fazer a campanha, tem custo. Então, como custear tudo isso sem arrombar os cofres públicos e também sem se comprometer com doação de certas pessoas físicas ou privadas que podem estar financiando a campanha? Olha, eu acho que o fundamental da crise de corrupção e da crise política é exatamente impedir o controle do capital das grandes empresas sobre a política. Porque o que a população viu e está vendo é que as empresas assaltaram o parlamento. O parlamento está a serviço delas. Por exemplo, o JBS. Parece que eles controlam 200 parlamentares. Então, o maior partido brasileiro é a JBS. Né? Então, como resolver isso? Eu acho que o financiamento das campanhas tinha que ser público e tinha que ser baixo. Os políticos não tinham que ter muito dinheiro para fazer a campanha e faz então um programa de televisão que é uma fantasia, que na verdade não é a realidade. É uma fortuna, inclusive. É uma fortuna. O político ele tem que ser o quê? Ele tem que agregar força política. Então ele tem que ter o mínimo para poder viajar, para poder conversar, para poder aparecer nos meios de comunicação e dar o seu recado. Porque daí ele representa de fato as pessoas. Né? Então essa que é a minha opinião. Por exemplo, o professor Robério Paulino, que é quem me trouxe aqui e que é um orgulho para a gente do PSOL, né, tê-lo aqui. E que é o responsável pelo PSOL crescer e ter uma boa imagem aqui. Ele fez a campanha dele de governador com R$15 mil. R$15 mil. Ele vendeu o carro e fez a campanha. Ou seja, e teve quase 20% dos votos, teve uma votação expressiva aqui. Né? Por quê? Porque ele organizou com a força do povo. Então, o político tem que organizar a força do povo. Ele tem que ter, sim, o mínimo. O mais barato para o povo é que o Estado pague isso e que ele entre em campo. E como isso é possível, professor Plínio Arruda, na sua avaliação, se, mesmo existindo os custos políticos, você tem pessoas de boa vontade que até têm interesse em participar da política, mas que, até para se criar um ambiente para que novos candidatos disputem eleições, a vereador, a prefeita, a deputado, a senador, a governador, a presidente, tem uma dificuldade, primeiro, de se tornar conhecido. De levar seu nome para a população, depois levar a sua proposta para conseguir pedir o voto e a partir daí você ter uma mudança efetiva diante da estrutura partidária que a gente tem. Então, eu acho que um dos elementos que corrompe a política brasileira é o controle absoluto da opinião pública pelas grandes corporações de mídia, escrita, televisiva e de rádio. Nós precisamos democratizar a mídia. Porque a população tem que ter acesso à informação. Vou te dar um exemplo concreto. Muitos defendem Estado mínimo, por exemplo, mas na verdade quando chega nessa área, a marcha ré, né? Muito bem colocado, Robson. Eu vou defender... Conceda-se estações de rádio e televisão, pode conceder? Não, mas vai prejudicar. Não, deixa que o mercado regula, né? Isso. Eu vou defender aqui, então, corporação mínima, né? Na verdade, o certo é não ter a corporação. Vou te dar um exemplo concreto que está no debate. Por exemplo, déficit da Previdência. A televisão, o governo, né, o esquema dominante, os bancos... E essa é uma pergunta aqui do Rodrigo, que está nos acompanhando no bairro de Ponta Negra. Ele gostaria de saber sua opinião em relação à reforma da Previdência. Até vou propor um ping-pong, que tem algumas perguntas de algumas perguntas de telespectadores chegando por telefone. Então, o problema da Previdência, o governo diz que tem um déficit. Não tem déficit, né?
ele manipula. Foi provado numa CPI, inclusive, né? Está aprovado na CPI, tem montanhas de trabalhos acadêmicos mostrando que não tem déficit. É muito simples, né? A Previdência tem que ser financiada com a contribuição do trabalhador, do empresário e do Estado. Como é que eles constroem o déficit? Eles não computam a contribuição do Estado. E aí aparece um déficit, mas é inventado. Mas a população acha que tem déficit. Por quê? Porque o contraponto não aparece no debate público. Então, isso é complicado. O que eu acho da reforma da Previdência? Eu acho que é um embuste. Primeiro, não é reforma. Quando a gente faz uma reforma, é um transtorno, todo mundo deve ter feito reforma em casa, mas é para melhorar. Então, quando você fala assim, reforma da Previdência, nós estamos falando, bom, então vai ter um corte aqui para melhorar a Previdência. Não é isso. A reforma não atende... Termina sobrando mais dinheiro para pagar juros da dívida e pagar os bancos. Porque, veja bem, a reforma não atende nem ao diagnóstico do próprio governo. Vamos supor que existisse déficit. Não existe, mas vamos supor que existisse. Então, se existe déficit, como é que eu reformo? Reforço o financiamento. Não é isso que eles estão fazendo. Estão eliminando os benefícios. Então, na verdade, é um desmantelamento da Previdência, é a transformação da Previdência, que é um direito do trabalhador, numa espécie de bolsa velhice. A participação da Michele, que está em Petrópolis, gostaria de saber sua opinião em relação aos efeitos que já estão sendo observados da reforma trabalhista. Ela pergunta, na sua visão, se são positivos ou negativos. São altamente negativos, né? É uma reforma que foi feita para aumentar a rentabilidade do capital no curto prazo, que a longo prazo aponta para o rebaixamento do nível tradicional de vida dos trabalhadores brasileiros, e os efeitos são catastróficos. Eu mesmo, hoje à tarde, vou numa manifestação dos professores da Universidade da UNP. Universidade de Potiguar, né? Isso. Que foi o caso da Estácio também, né? Que é o mesmo caso da Estácio, que é o quê? É o capital aproveitando as novas regras para precarizar o trabalho, terceirizar trabalho e arrochar salário. Este é o objetivo claro desta reforma. Esta reforma, na minha opinião, tem que ser revogada, e ela será revogada o dia que os trabalhadores brasileiros perceberem o significado pleno dela e forem às ruas, forem à luta. Se os trabalhadores não derem um basta, eles vão continuar tirando. Pergunta do nosso telespectador Diego, que está nos acompanhando em Nova Parnamirim. Ele gostaria de saber se o senhor considera que o seu partido é um partido radical, o PSOL, e por isso talvez não consiga ocupar um espaço de poder. E eu pergunto, o que é que o senhor entende por radical e se a informação procede segundo o telespectador? O PSOL é, sim, um partido radical. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de buscar a raiz dos problemas, as causas profundas dos problemas. A classe dominante, como ela não quer que essas causas sejam tocadas, pinta o PSOL como um partido radical no mau sentido, de ser gente mal-humorada, que dá pontapé nos outros. Não é nada disso. Na verdade, o PSOL é composto de muito gente fina, tudo gente, como diria minha filha, do bem. Mas nós somos, talvez sim... muita gente fosse imaginar que o senhor aqui na televisão, por ser do PSOL, fosse falar, gritando aquela... O senhor está bem tranquilo aqui, inclusive como professor, expondo, né? Talvez tenha causado surpresa para muita gente. Não, mas o nosso partido é um partido que, no fundo, quer resolver os problemas do Brasil para valer, não maquiados. Então, para isso, nós temos que ter força política para mudar as estruturas, aquelas que nós conversamos no começo do programa. Quer dizer, a subordinação externa e a segregação social. Muito bem, eu quero agradecer a participação do professor Plínio Arruda Sampaio, professor de Economia da USP, pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Recebo aqui já do brinde de final de ano, né, para incrementar o seu momento natalino, né, com a sua família, né, uma cesta de produtos Lucena, né, o senhor, sem dúvida, vai ficar muito bem servido. Muito obrigado, Robson. Grande prazer participar dessa conversa com você. Agradeço pela sua presença, agradeço também a presença do professor Roberto Paulino aqui nos estúdios, que também é do mesmo partido do Plínio, o PSOL. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band de Natal. Vem aí o seresteiro Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.